Gente, uma boa noite a todos mais uma vez. Sempre uma alegria grande. Boa noite, Márcia, Mauro, que chegaram agora. É um assunto urgentíssimo, como o próprio Maurício enfatizou na abertura da reunião. É um problema mundial, não é só de um país. E é um problema que não escolhe condição social. Está em todas as posições sociais. Até os países mais ricos do mundo, por média de população, são os que mais têm casos de suicídio, né? Curiosamente. E a doutrina espírita pode oferecer uma resposta e uma terapia para isso. Não uma cura, porque a cura para isso é autocura. Mas a doutrina espírita tem uma teoria, tem uma terapia muito eficaz para isso, a gente vai ver hoje. Mas para que a gente veja realmente o quanto isso é urgente, eu trouxe aqui uma estatística que é desse ano mesmo, da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde. Eles dizem que no ano passado 322 milhões de pessoas morreram com depressão. Todo ano, em média, 322 milhões de pessoas morrem com depressão. Agora, vejam bem, não é de depressão, é com depressão. São vários episódios que podem levar uma pessoa à depressão e ela vir a sucumbir ou a piorar de uma doença, por exemplo, por causa do processo depressivo. Então, vejam bem, 322 milhões de pessoas, né? 800 mil pessoas se suicidam por ano. Eu, por curiosidade, estava fazendo as contas. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata durante o ano inteiro. A cada 40 segundos. Façam as contas depois para vocês verem. Ou seja, só nessa reunião aqui, algumas pessoas pelo mundo afora já se mataram. Então, é uma estatística sombria, que a gente pode ampliar ainda mais a complexidade dela vista pelo mundo espiritual. É claro que, mesmo a pessoa cometendo um atentado contra a própria vida e conseguindo êxito nesse ato de suicídio, ela não está desprezada pelos mentores espirituais, ela não está desprezada pela bondade divina. E isso demanda força de trabalho. Vocês imaginam a força de trabalho que é no mundo espiritual para socorrer 800 mil pessoas por ano, só em termos de suicídio, fora as que estão em depressão em vias de suicídio. Então, é um trabalho muito grande que o mundo espiritual movimenta para que satisfatoriamente esses espíritos possam receber lenitivo, né? Nem sempre é possível resgatá-los, porque isso é uma questão individual, uma questão evolutiva, varia de indivíduo para indivíduo. Tem uns que realmente não conseguem ser resgatados para serem tratados de uma hora para outra, em colônias específicas, mas o fato é que ninguém fica sem o apoio da misericórdia divina. Isso é muito importante a gente sempre lembrar. Então é por causa dessas estatísticas, que não tem nada a ver com o espiritismo, é que eu resolvi fazer todo um trabalho de conscientização nos centros espíritas nos quais eu falo, para que a gente possa despertar não somente o interesse, mas a militância de todos os espíritas nessa questão. O fato é que, muitas vezes, e eu já observei isso no atendimento fraterno que fiz durante alguns anos, as pessoas que menos aparentam podem estar depressivas. Ela pode ter um problema emocional mal trabalhado, pode ter sido uma perda, o término de um relacionamento, um parente um amigo querido que faleceu e etc. E muitas vezes ela tem vergonha de pedir ajuda dentro da própria casa espírita na qual ela frequenta, né? E a gente tem que ter uma sensibilidade cada vez maior para identificar isso. É lógico que a gente só ajuda quem quer ajuda. Mas se você não tiver o canal aberto para o atendimento fraterno, ou um atendimento fraterno com uma triagem e com uma metodologia que seja eficaz no tratamento desse transtorno,
porque é uma doença, né? Não sei se vocês sabem que depressão é uma doença catalogada no CID, que é o Código Internacional de Doenças. Ela é um transtorno de humor, né? Portanto, ela precisa de um tratamento médico e, para e passo, um tratamento espiritual, né? Não se trata depressão apenas no centro espírita e não se deve tratar depressão apenas com médico psiquiatra. Portanto, é uma força complementar no tratamento, né? Então, isso era só para a gente ter uma ideia do quão urgente e grave é o problema. Diante de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já pesquisei, e de alguns amigos médicos que me orientaram, depois você pergunta para o... Como é que é o nome dele? Como é que é? Frederico. Para o Frederico, se esse conceito ele endossa, ele confirma. É porque o filho deles é médico, tá, gente? Por isso que eu estou perguntando. Eu estabeleci o seguinte conceito para a depressão: doença que provém do espírito e se manifesta no corpo físico em forma de transtorno de humor e de afetividade. A gente vai ver isso aí de uma forma mais específica daqui a pouco. Ela é uma combinação de fatores biológicos, sociais, psicológicos e espirituais, tá? Não dá para encarar a depressão apenas por uma face. Em primeiro lugar, ela é um transtorno de humor e de afetividade. Por que de humor? A pessoa continuamente desenvolve um pessimismo muito grande. Eu não sei se alguém na família de vocês é depressivo, ou se vocês conhecem alguém que esteja em depressão. Ela desenvolve também uma aversão pelo contato social. A pessoa depressiva, ela tende a querer ficar muito sozinha. É por uma série de fatores que vai variar de indivíduo para indivíduo. E de afetividade também, né? É justamente por causa disso, porque a depressão, espiritualmente falando, ela é causada por dois motivos básicos, que a gente vai explorar daqui a pouco. Primeiro, é a insatisfação perante a vida, e tem razões espirituais para isso. E segundo, a nostalgia. Vocês já ouviram falar em melancolia? O que é melancolia? É a saudade de algo que você não sabe o que é, mas é uma saudade mórbida, que você começa a somatizá-la. Isso geralmente está localizado em algum ponto inconsciente, ou seja, de uma experiência anterior que nós tivemos em outro corpo, que nos gerou muita, entre aspas, felicidade, ou um trauma muito grande, que nesse corpo, nessa personalidade atual, a gente não consegue esquecer. Tá? E ela tem vários fatores, né? Isso é um seminário que eu faço, eu estou reduzindo bastante, né? Estou sendo bastante sintético. Ela tem fatores biológicos. É lógico que a depressão, como é uma doença que se instala no corpo físico, ela tem manifestações no corpo físico, né? Pessoas depressivas, por exemplo, ela tem grandes distúrbios nos neurotransmissores, principalmente na dopamina. O cérebro de uma pessoa depressiva, se você fizer uma tomografia, as sinapses, né, os impulsos elétricos nesse cérebro, eles são bem mais lentos e bem menores. Porque os neurotransmissores, eles têm um déficit muito grande, mas ninguém sabe explicar o porquê. O porquê está na resposta espírita. É o próprio espírito que comanda o corpo através do perispírito, e de forma celular, essa energia vital que nós encarnados temos, ela não consegue se amplificar pelo corpo todo e fazer a manutenção como de uma pessoa normal. Então, com certeza, é um transtorno de humor que está localizado no psiquismo de profundidade do espírito. Ou seja, é um problema emocional e, sobretudo, uma disfunção dos sentimentos. E aí é que entra a doutrina espírita. Porque essa baixa
vamos dizer assim, a atividade dos neurotransmissores, ela não é a causa da depressão, ela é um efeito da depressão, na verdade. Né? O que se encara como sendo a causa, na verdade, é o efeito de um problema anterior. Ela tem problemas sociais, por exemplo. Né? Quando uma pessoa ela já vem com tendências homossexuais, ela opta por essa vida homossexual com um parceiro do mesmo sexo, etc., é um direito inalienável que ela tem, mas ela sofre pressões, muitas vezes por causa de uma família tradicional, muitas vezes por causa do próprio preconceito da sociedade que encara o diferente como sendo algo errado. Né? Nem tudo que é diferente é errado, e nem tudo que parece ser certo é certo na verdade. Né? Então os nossos valores culturais, muitas vezes eles vão de encontro, ou seja, contra esses princípios que Jesus deixou do amor verdadeiro ao próximo. Né? Então essas pressões, elas podem acontecer. Eu conversava com uma pessoa que vocês jamais vão conhecer, por isso que eu estou contando o caso, que ela foi obrigada pela família a fazer um aborto, porque era uma menina inexperiente, teve uma experiência com um menino mais novo que ela, muito jovem, etc. E ela foi obrigada por uma família tradicional, de uma terra muito longínqua, que vocês nunca vão saber onde é, e ela acabou tendo que fazer o aborto. Só que ela desenvolveu, depois desse aborto, um processo depressivo muito grande. Não sei se foi por causa da obsessão do espírito que foi abortado também, ou se foi por causa da pressão, porque na verdade, pelo que conversei com ela, ela gostaria muito de ter aquele filho. Mas como a família fazia pressão como algo para não manchar a honra da família, isso é uma causa social da depressão. Notem bem. Né? E a causa ela pode ser psicológica, né? Que são as disfunções emocionais, que todos nós as temos em algum grau. Né? Alguns têm algum grau que chega até a ser um transtorno psicológico, um problema, uma deficiência mental. Né? Outros têm que não chega a ser uma deficiência mental, mas que pode vir durante alguma fase da vida também atrapalhar bastante o nosso desenvolvimento. E as causas espirituais. Então, uma coisa muito importante que eu observei nos meus anos de reunião mediúnica é que, não se engane, a obsessão não causa o processo depressivo. Ao contrário do que muitos dizem. Ela não causa o processo depressivo de alguém, mas ela pode ampliar. Porque só a obsessão, por quê? Porque existe sintonia, basicamente de um encarnado com o desencarnado. Se houver essa sintonia e os meus inimigos espirituais tiverem uma porta aberta, de uma coisa desse tamanho, eles vão fazer uma coisa desse tamanho no meu campo emocional. A depressão, ela pode ser sim agravada pela obsessão, mas ela não pode ser causada pela obsessão, entende? Isso é muito importante ficar delimitado. Então, visto essa fase conceitual, tem os sintomas físicos, né? Que se manifestam no corpo, essa deficiência dos neurotransmissores, dores que a gente não sabe de onde vem, já fez check-up, já fez exame, não tem nenhum problema aparente, mas dói, né? Por exemplo, quando a gente está com culpa, dói aonde? Quando você desenvolve um remorso. Alguém aqui já teve culpa de alguma coisa? Não, né? Todo mundo aqui já é espírito superior, né? Os sintomas são mentais também. Olha só, vocês já perceberam que pessoas depressivas elas têm uma memória muito deficitária? Já perceberam isso? Que a memória começa a falhar? Sabe por que disso? Para tentar esquecer, muitas vezes, a própria culpa daquilo que fez. Então é um mecanismo de fuga, mas que, na verdade,
vamos dizer assim, uma desvirtuação do instinto de conservação, porque tudo no nosso corpo é a favor do quê? Da nossa integridade física, né? Tanto que quando eu estou com medo de alguma coisa, o que acontece com o meu corpo, né? Acontece uma reação para que eu possa me eximir daquele perigo, né? Por exemplo, se você sai ali, anda a pé agora, voltando para a tua casa, você vê uma cobra, o que acontece com você? Né? Você não vai ter a sensação de alegria. O teu corpo vai te preparar para você correr ou para você esboçar uma reação e etc, etc. Então tudo concorre para essa nossa integridade física e mental. Mas no processo depressivo há uma disfunção, né? Que a gente vai avaliar o porquê. Os sintomas comportamentais, que são aqueles que a gente já falou, né? Que é a questão da variação muito grande de humor, né? Curiosamente, o depressivo ele pode ficar muito eufórico. Algumas pessoas ficam muito eufóricas quando estão depressivos, porque existe uma diferença bem grande entre alegria e euforia. Já notaram isso? Né? A gargalhada, geralmente, ela não é alegria, ela é euforia. Ela é uma tentativa de esquecer algum problema, ele é um mecanismo de fuga. Né? Muitas vezes, um divertimento pode ser um mecanismo de fuga, sobretudo quando ele atenta contra a nossa própria vida, o que não é raro. Né? Então, essa é a diferença entre alegria e euforia. E o depressivo, ele se recolhe por quê? Porque é uma pessoa muito orgulhosa. Porque é uma pessoa muito egoísta. Ah, mas você está xingando as pessoas que são depressivas? Não, porque eu já fui depressivo. Já tive um episódio depressivo na vida e eu sei o quanto egoísta e orgulhoso que eu era. Egoísta eu sou bem menos agora, muito bem menos. Agora orgulhoso ainda sou bastante, né? Eu tenho que trabalhar bastante isso. E a questão emocional, que a gente vai ver pormenorizadamente daqui a pouco. Pode falar, Marcelo. Eu concordo com você nessa questão do orgulho, né, do egoísmo, mas também acredito que, mesmo se falando tanto desse problema da depressão, muita gente não está preparada. É claro que nós não somos psicólogos, né, mas muita gente não consegue se expressar, ou muita gente tenta se expressar e o outro não consegue entender aquilo, então acha, pô, mas que cara chato, tá vindo de novo reclamar do mesmo problema. Sim, verdade. Então, às vezes a pessoa ela procura uma ajuda que não é bem uma ajuda médica, ou às vezes até psicólogos que não casam, porque como todo médico às vezes não rola aquele casamento legal. E acaba se tornando um problema maior e ela se isola. Por não conseguir também uma ajuda que ela também não conseguiu. É verdade, é verdade. Mas o que faz quais os sentimentos que faz essa pessoa se isolar? É só a desistência? Não. É só o medo de ser considerado como uma pessoa inferior às outras, porque não consegue controlar as próprias emoções, né? Eu vejo muito culpa. Eu acho que 90% desse processo é uma culpa, e muitas vezes uma culpa inconsciente. Ela pode ter sido gerada, inclusive, na infância, às vezes não é nem de outras vidas. O papel dos pais ou de quem nos cria é muito importante, porque dali vai se, entre aspas, né, fabricar toda uma personalidade. Dependendo dos teus pais, você vai ser uma pessoa covarde diante das adversidades da vida. É o que se chama, por exemplo, de adolescentes de 50 anos. Eles não sabem viver sem os pais. Se os pais morrerem, não sabem o que fazer da vida. Por quê? Porque não tiveram um incentivo de aprender a resolver os seus problemas por si mesmos. Então, uma das terapias que a doutrina espírita pode nos ajudar, e muito nesse processo depressivo, é você aprender a ser uma pessoa autônoma sem ser autossuficiente. É nessa questão que você citou, né? Porque a autossuficiência é você pensar que pode sair de algum problema sozinho,
Isso é impossível. Né? A autonomia não é você saber que com a ajuda que você recebe, você é capaz de se auto-levantar. Essa é a diferença. Né? Então são N casos, sim. Eu já ouvi muita gente reclamando no atendimento fraterno que mesmo a família falava assim, deixa de ser fresco ou deixa de ser fresca, você não quer melhorar. Se ela conseguisse fazer por si mesma, ela já tinha melhorado. É o que o instinto de conservação diz. Né? Existe alguma porta fechada que faz com que essa pessoa não enxergue a luz do outro lado. A função do psicólogo, do atendente fraterno, de quem quer que seja, não é abrir a porta para a pessoa ver a luz. A meu ver. É você conseguir explicar para ela que do outro lado da porta há uma luz. Agora, o problema dela de abrir a porta ou não fica a cargo do livre-arbítrio dela. Infelizmente, muitos vão se matar ainda. Durante 40 segundos uma pessoa se mata, e etc. E vai continuar durante algum tempo ainda esse processo no planeta Terra. Né? Mas a gente tem que, como espíritas, ir além. Né? A gente, por exemplo, não pode ter a irresponsabilidade de pensar que uma pessoa, por estar fazendo um tratamento espiritual no centro espírita, estar melhorando o que é natural acontecer, que ela pode ser orientada a terminar o seu tratamento médico. Isso é curandeirismo, é crime. Quem não tem diploma de medicina não pode dar diagnóstico. Né? A medicina espiritual ela visa o perispírito. A medicina material, o corpo físico. É para isso que os médicos existem. Quando eu não sou médico, eu não posso dar diagnóstico de médico. Assim como eu não sendo engenheiro civil, eu não posso fazer uma planta para a construção de um prédio. Então, cada um dentro da sua área. É por isso que, muitas vezes, os centros espíritas não conseguem perdi a palavra. Um sucesso. Um sucesso no tratamento de pessoas depressivas. Por quê? Porque só visam o lado espiritual. Ah, mas bota o nome na desobsessão. Mas não tem ninguém obsediando. Então o que é? Ah, é um problema emocional. Pode ser anímico, é verdade. Mas pode ser também outra coisa que não seja isso. Então, a medicina, para usar um termo popular, ela tem que ser cada vez mais holística. Né? Ela é um conjunto de fatores que tratam de forma integral o ser humano. Porque não dá para tratar o corpo, porque ali só se manifestam os efeitos. Você tem que tratar a alma, porque lá estão as causas. Né? E como trata a alma? Allan Kardec tem a chave do tratamento para a gente. Né? Essa é uma questão chave para entender a depressão. Vocês já ouviram falar de psicologia reversa? Já ouviram falar nisso? O que é psicologia reversa? Você fazer o contrário, não. Você fazer com que a pessoa ache o contrário. Exatamente, é por aí. Por exemplo, uma pessoa, isso eu estou falando a grosso modo, tá, gente? É apenas para que vocês entendam. Eu quero pular do prédio, então vai e pula. Não, você já sabe que aquela pessoa não tem elementos naquela hora para pular. Mas você está mostrando para ela uma determinada responsabilidade. Isso é muito perigoso quando feito de forma inoportuna e com a pessoa não preparada para fazer isso. A psicologia reversa é algo muito perigoso, porque você tem que ter muito tato e tem que ter muita experiência para fazer isso. A questão 943 é um caso de psicologia reversa, que os espíritos fizeram de uma forma belíssima. Né? De onde vem o desgosto da vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Você não tem motivo
eu estar desgostoso da vida. Aliás, na época de Kardec, no século XIX, não existia a palavra depressão nesse sentido, de transtorno de humor. O que ele chama de desgosto da vida no século XIX é o que nós chamamos de depressão no século XX e XXI. Tá? Então, quais são as causas? De onde vem esse desgosto da vida que se apodera de algumas pessoas sem motivo aparente? Né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Que pancada que os espíritos dão, né? Em primeiro lugar, o depressivo ele tem que caçar o que fazer. Fazer alguma coisa útil na vida. Entende? Ah, mas uma pessoa que está em plena crise, o que ela vai conseguir fazer? Dependendo da agudez da crise, nada. Ela vai ter que tomar os remédios dela e ficar deitada. Se for um grau 3 de depressão, ela vai ter que reparar primeiro o corpo. Mas e depois, quando ela melhorar, ela vai fazer o quê? Vai continuar pensando besteira? Vai continuar usando apenas o cartão de crédito para fazer as futilidades do dia a dia, e etc. Então os espíritos vão direto no caso. A gente fala assim, mas não pode falar assim com uma pessoa depressiva. Kardec falou. Às vezes a pancada tem que ser firme para o cidadão ou a cidadã acordarem. Isso tem que ser feito, claro, com responsabilidade e cuidado. Você não vai chegar para uma pessoa, deixa de ser vagabunda, vai trabalhar que a depressão passa. Não é por aí. Mas é assim que a maioria das pessoas fala. É falta de tato, né? É a falta de conhecimento, é a falta, sobretudo, de amor ao próximo. Porque para você tratar a dor de alguém, você tem que se pôr no lugar dessa pessoa. Isso se chama alteridade. Mas você também não pode fazer com que essa pessoa conserve o vício mental que ela está vivendo. Entende? Então, efeito da ociosidade, da falta de fé. Aí eu vejo até muitos espíritas falando assim, eu tenho muita fé em Deus. Aí uma vez eu perguntei, você está falando que você tem muita fé em Deus para mim, mas por que você está depressivo? Ele tem fé em Deus, mas por que ele está depressivo? Porque ele não tem fé em si mesmo. Ele tem fé em Deus, ele tem fé no Dr. Bezerra de Menezes, ele tem fé em André Luiz, ele tem fé no Emmanuel, mas ele não tem fé em si mesmo, ele não confia que ele é capaz de dar conta dos próprios problemas da vida dele ou dela. Entende? Quando você não confia em si mesmo, confiar em Deus não te adianta de nada. Porque você só vai se fanatizar e vai cair num poço sem fundo. Porque a fé é uma coisa muito, vamos dizer assim, volúvel, ela é muito subjetiva. Por exemplo, os islâmicos, os homens bomba, eles amam a Deus? Amam, é claro que amam a Deus, mas amam do jeito deles, de forma egoísta, de forma orgulhosa, com interesse pessoal, de se matar, ir para um paraíso com rios de iogurte, com 40 virgens. Eu não sei que loucura é essa, porque uma mulher só já foi no teu ouvido, a gente não aguenta falar 40. É que eles confundem céu com inferno. Exatamente, é a falta de valores, Então é a fé cega, porque alguém te ensinou aquilo e você vai retransmitindo aquilo sem pensar sobre, Porque tem um grande plano das trevas, inclusive no movimento espírita, que diz que você não pode questionar nada. Que o que está na obra você tem que seguir, que o que está na apostila você tem que seguir. Isso é ultrapassado. A fé raciocinada é a única coisa capaz de fazer com que você se encontre consigo mesmo. Porque as minhas experiências necessárias para me autolibertar provavelmente são diferentes da de cada um de vocês. E assim é o infinito.
as respostas que vocês buscam a nível interno são diferentes das minhas. Existem princípios gerais, mas que variam ao infinito de indivíduo para indivíduo. Entende? É por isso que Kardec fazia a ponte entre ciência e religião. Você saber por que está crendo e ter uma criticidade diante da sua crença. E criticidade não é simplesmente falar eu discordo porque eu discordo. Ah, por que você discorda? Porque sim. Não, isso não é resposta. Isso, a fé raciocinada ela é baseada em argumentos. E argumentos eles são baseados no quê? Em conhecimento. E o conhecimento é baseado em quê? Em você sentar na cadeira e pesquisar sobre ela. Falta-nos pesquisa nesse país. Não? Paulo levantou a mão. Eu levantei só sobre a questão da fé. Sempre nos foi ensinado que fé é acreditar em alguma coisa. E nós vemos que o próprio Cristo, quando falou na passagem que tem lá do menino, quando ele falou para os discípulos assim, né? Porque não tinhais fé. Exatamente. E ele disse, não é porque não tinhas fé em Deus. Exatamente. Ele não falou, ele tinha fé, não era? Se tratava de você ter fé em alguma coisa. É a força interior. Exatamente, com certeza. Essa força interior que depende da nossa crença. Um ateu pode ter muita fé nele mesmo. Só que a fé em si mesmo, sem ter a fé em algo maior, te leva ao quê? À vaidade, ao orgulho, à prepotência, à presunção, que são derivados do orgulho. Né? Então, o outro fator também que os espíritos nos alertaram é a saciedade. Né? Na minha época de escola, eu descia lá do Colégio Petrópolis, que é onde o Renan dá aula hoje em dia, que nem é mais Petrópolis. Não dou mais lá. Não é mais lá, mas já foi, né? Eu descia de lá rezando para achar um jornal, uma revista que tivesse alguma figura que eu pudesse recortar para colar no meu trabalho de colégio, né? Assim que a gente fazia antigamente, pelo menos na nossa condição social. Né? Hoje em dia você tem problemas não é com a falta de informação, é com excesso. O doutor Augusto Cury fala até da síndrome do pensamento acelerado, que uma das causas dela é o excesso de informações. Né? É aquela questão que o celular já virou um apêndice da tua mão. Você não consegue mais se desligar do celular. Né? É aquela questão que acho que eu já contei aqui, fomos comer uma pizza e eu sou muito sem educação e fico observando todo mundo à minha volta. Né? Então eu cutuquei minha esposa e falei, ali, ela fala o quê? 8 pessoas numa mesma mesa, elas saíram para comer juntas, para conversar, e as 8 estavam mexendo no celular, no WhatsApp, no Facebook, sei lá, o que elas estavam fazendo. Né? Olha só, gente, quais são os valores que a gente está adotando? Né? Porque hoje é difícil você estabelecer um diálogo. Comunicação tem muito, diálogo tem muito pouco. Né? Comunicar-se é fácil, agora dialogar é difícil. Né? Nada, absolutamente tecnologia nenhuma vai substituir o diálogo humano. Né? O diálogo entre duas pessoas que estão próximas umas das outras. Não quer dizer que eu seja contra a tecnologia, não. Pelo contrário, gosto muito de tecnologia. Né? E gosto de ter o pé no futuro. E a internet, por exemplo, ela veio como uma ferramenta de fraternidade para o ser humano. Agora você tem que saber como usar isso dentro da medida correta para que isso não substitua o relacionamento humano. Pode falar, Adelina. O diálogo hoje em dia está muito difícil também, Marcelo, porque ninguém gosta de ouvir. Eles gostam de falar, mas ouvir é difícil pessoas que gostam de ouvir. Exato, porque cada um quer ter sua razão. Né? O jovem é cheio da razão porque ele é a geração Y, né? Ou geração Z. Né? Agora, gente, esse negócio de criança índica, isso é uma peste. Né? Porque muitos deles já estão se achando verdadeiros missionários na Terra. Na verdade, são espíritos comuns, cheios de problemas emocionais. Podem até vir com muito mais conhecimento do que a nossa geração. E muitos deles vêm mesmo. Você vê crianças com alto índice, com alto QI,
né? Parte do meu estágio de faculdade eu fiz num colégio para superdotados. Vocês não têm ideia do que é uma mente superdotada em alguma coisa. É uma porcariazinha de 5 anos, 5, 6 anos de idade, né? Já sabe fazer cálculos extremamente complexos que às vezes nem o professor que dá aula de mestrado de matemática na faculdade não consegue. Entende? Mas e o problema emocional? Como é que ele vai ter o sustentáculo suficiente para sustentar essa diferença que ele tem? Porque isso tem um preço. Né? Quais são os valores que a gente está dando, por exemplo, para essas crianças? Por que ele está no plano de provas e expiações se ele é tão evoluído? É evoluído intelectualmente. Né? Porque às vezes a gente endeusa alguém que se manifeste de uma forma mais, né, ampla e veemente em alguma coisa. Mas na verdade é só um ser humano que tem uma virtude mais avantajada do que nós, mas que tem vários outros problemas que nós não identificamos. Entende? Esse aqui é o problema da idolatria. Né? Por isso que Allan Kardec não mandou ninguém segui-lo. Ele falou, tudo que eu falar, ponha no crivo da razão. Ah, mas nós vamos estudar Kardec criticamente? Vamos estudar Kardec criticamente. Entende? Porque não é porque foi os espíritos que disseram que Kardec disse que nós teríamos que aceitar. Não é porque uma página de Chico Xavier foi psicografada que a gente tem que aceitar aquilo de uma forma cega. Ah, não, mas o Chico era uma pessoa muito boa, praticava muito caridade, mas isso não tem nada a ver com a mensagem mediúnica. Ele pode ser uma pessoa excelente, e é mesmo, mas ele também tem certas coisas que ainda não compreende, não conseguiu filtrar de forma satisfatória. Normal, todo médium tem isso, gente. Eu acho que vale falar uma coisa. Se todo mundo acha que está tudo certo, não tem evolução. A evolução ela surge a partir do momento que uma pessoa me fala, não concordo. Exatamente. E começa a desenvolver uma nova teoria, Sim. um novo pensamento. Então isso é Sim. necessário. Exatamente, mas esse é o pensamento que Allan Kardec, no século XIX, queria introduzir no pensamento espírita, mas infelizmente foi perdido com o religiosismo. Ou seja, o Marcelo falou, tem que seguir, porque o Marcelo está sendo amparado por um mentor espiritual que é infalível. Né? O Divaldo falou, tem que seguir. O Chico falou, tem que seguir. A Febre falou, tem que seguir. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos que ter núcleos autênticos e autônomos de estudo. E a pesquisa, ela nasce da discordância, como você falou. Né? Kardec mesmo começou. Vocês têm ideia do que Kardec jogou no lixo? Das pesquisas dele? Seguramente ele não publicou nem 10% daquilo que ele recebeu. Seguramente. Tem documentos que provam isso hoje em dia. Ele só publicou realmente aquilo que era de concordância. E mesmo assim, nós temos que ficar de olho na contextualização histórica e cultural da época em que aquilo foi escrito. Não pode entender cegamente como se fosse na sociedade atual. Né? É por isso que muitos acusam até Allan Kardec de ser racista. Né? Porque ele chamava o negro de selvagem, aquela coisa toda no livro da resposta. Mas quando, na verdade, aquele era o contexto cultural que ele vivia na época. Tanto que ele falou o quê? Que eram os mesmos espíritos que ocupavam os corpos de negros, brancos, homens, mulheres, etc. Quando ele falou isso, ele não estava igualando todo mundo. Eu hoje sou homem caucasiano, amanhã eu posso vir a ser mulher e negra, ou não? Acho que não, porque o espírito não evolui, só evolui. Nossa, que coisa horrorosa, né, que eu falei, né, mano? Até porque as mulheres são sempre a maioria na palestra. Né? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam também que o maior número de pessoas depressivas são mulheres? Por quê? Não? Eis uma outra questão interessantíssima. Mas vamos lá, para a gente ganhar tempo. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, ela diz o seguinte:
A depressão é doença da alma, que se sente culpada, olha a culpa aí, ó, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente, em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira das reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne da sua origem. O que vocês falariam, por exemplo, para um pai que deseja sua filha como mulher? O que vocês falariam para um homem desse? Hein, Maurício? O que você falaria para ele? Não falaria nada? Pois é. Existem casos, não são muito poucos, de pais que se apaixonam pelas próprias filhas. Não quer dizer que eles vão ter alguma coisa com as próprias filhas. Tá? O José Raul Teixeira conta um caso nesse sentido. Um pai era apaixonado pela própria filha e ela por ele. E ele foi procurar atendimento fraterno lá na casa de Raul, no Remanso Fraterno em Niterói, e ele chorava muito, porque era um homem de alta patente militar, era um homem honrado, ele tinha assim um senso moral muito apurado, só que ele não conseguia ver a filha dele de uma outra forma, como se não fosse uma mulher que ele amava. E feito algum trabalho espiritual depois, descobriu-se que aquilo tinha sido um amor mal resolvido em outra vida. E que agora renasceu como filha para aprender a amar o pai de uma outra forma e ele aprender a amar a filha de uma outra forma. Só que havia uma coisa tão forte que aquelas personalidades não conseguiram ser esquecidas pelos dois. Né? É muito fácil você julgar. Ele é tarado. Né? Mas não, é uma disfunção de personalidade. Gerado o quê? Pela nostalgia que estava gerando o quê? A culpa. Porque ele, como pai, como homem decente, sabe que não é normal você ter a tua filha como a imagem de uma mulher que você deseja. Entende? E como foi tratado isso? Com honestidade pela equipe do Centro Espírita. Com sinceridade, mas com carinho. Sem rotulação, sem julgamento do que a pessoa é ou deixa de ser. Não nos cabe a nós julgar, mas nos cabe analisar cada caso. Porque julgar é uma coisa. Julgar é você condenar alguém por sentir alguma coisa, ou por agir de alguma forma. Analisar é você, dentro do teu valor moral, contextualizar a situação e procurar ajudar da melhor forma. Essa é a diferença entre julgar e analisar. Né? Então, é uma doença da alma que carrega uma culpa muito grande. Como se livrar dessa culpa se você não põe para fora? Né? Você tem que confiar em alguém para você pôr essa coisa para fora, porque é algo muito pessoal, é algo muito sutil e é algo muito íntimo. Né? Como o Centro Espírita pode se equipar para formar pessoal ao ponto de conquistar as pessoas para que elas tenham confiança, né? Para expor o seu íntimo dessa forma. Porque existem coisas que são difíceis de falar até para o psicólogo, não é? Porque você sente vergonha de si mesmo. Esse aqui é o problema. Um dos problemas é a educação que nós recebemos de culpa. Homem não chora, né? O simples fato de você estar casado e desejar outra pessoa, muitas vezes isso é visto como uma vergonha. Não estou dizendo que é certo, mas estou dizendo que você está sentindo e precisa tomar providências por causa disso. Entende? Porque o nosso julgamento de valor do que é certo e do que é errado muitas vezes é baseado numa moral moralista, falsa, hipócrita. Que até mesmo para a pessoa procurar, ter a iniciativa de procurar um psiquiatra, sofre preconceito, porque antigamente Psiquiatra é coisa para maluco. é coisa para maluco. Exatamente. Né? Existe na cabeça das pessoas esse pensamento. É isso aí. Então a pessoa não procura ajuda, fica
doente, mas não procura um Não psiquiatra. procura psiquiatra, exatamente. Né? Isso aí. Com vergonha, porque antigamente quem ia ao psiquiatra era louco, né? Pô, você vê, eu vou citar o nome dele porque ele deu depoimento para o mundo inteiro, Padre Marcelo. Ele falou que se ele tivesse procurado um médico, antes do problema dele se transformar numa coisa tão aguda, ele não teria passado o que passou. Entendeu? Olha aí o bom senso de Kardec dizendo aliança entre ciência e religião. Né? Cada um dentro do seu campo de atuação. Né? Maria Modesto Cravo, ela diz o seguinte: o deprimido é uma pessoa convocada ao perdão, perdoar a si, a Deus e ao próximo, limpar as mágoas resultantes das neuróticas exigências e procurar plenitude no ato de viver o presente, esquecendo o que passou e sem ânsia pelo que virá. Concordam com isso? Primeiro, perdoar a si mesmo. Esquece momentaneamente o perdão aos outros. Ah, mas o Marcelo está indo contra Jesus. Eu não estou indo contra Jesus. Eu estou falando primeiro para você se fortalecer para depois poder oferecer alguma coisa para alguém. É hipocrisia você dizer que perdão é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer, é amnésia. Perdão é compreensão, né, da ignorância alheia, e para você perdoar, você tem que estar acima da pessoa que te magoou. E como estar acima da pessoa que te magoou se você não a compreende? Né? Muitas vezes ela não teve motivo para te maltratar, às vezes é inveja realmente, mas a inveja para quem sente é algo muito que desperta muita compaixão, porque o invejoso, olha só que coisa louca, o invejoso, ele não se preocupa com o insucesso dele, mas ele se preocupa com o sucesso dos outros. Olha só que doença, né? Isso é para despertar realmente a compaixão. Né? Então o deprimido, ele primeiro é convidado a perdoar a si, a Deus e ao próximo. Né? Vocês já ficaram de mal com Deus alguma vez? Já? Eu já, várias vezes. De vez em quando ainda fico, mas é momentaneamente. Né? Mas eu fico ainda de vez em quando. Né? E ao próximo, porque tudo é uma consequência de si mesmo. Né? Se você se autoaceita, você vai aceitar as outras pessoas. Se você se auto-perdoa, você vai acabar perdoando as outras pessoas. Né? Então é assim que funciona. E o tratamento? Como é que é? Esse vídeo a gente vai deixar, não vai... É aquilo que a gente já falou, né, gente? Se a pessoa não procurou um médico ainda, um psiquiatra, orienta ela a procurar. Ah, mas ela está fazendo tratamento espiritual, vai continuar. Graças a Deus que ela achou um centro espírita que preste para fazer o tratamento espiritual dela. Né? Mas deixa que o psiquiatra avalie o tratamento no corpo físico. Se ela preferir uma outra opinião médica, um outro psiquiatra, e se esse outro psiquiatra der um outro diagnóstico, o problema é dele, porque ele também é capacitado para isso. Aí é problema dela com eles. Não é de centro espírita com uma pessoa depressiva. Né? Entende? Eu estou falando isso até para proteção legal do centro espírita, tá, gente? Proteção legal. Porque tem gente sendo processada por causa disso aí em centro espírita. Né? Outra coisa, psicologia. Uma outra coisa que eu tenho para falar, psicologia com psicólogo. Não é para quem não é formado em psicologia. Atendimento fraterno é uma coisa. Teoria psicanalítica é outra. Psicologia analítica de Jung é outra. Psicologia transpessoal é outra. E a psicologia com tendência espírita é outra. Dá para conseguir muitos bons resultados, mas não dá para fazer um consultório dentro do centro espírita. Né? Para a gente fazer um atendimento fraterno eficaz e responsável, a gente precisa gastar muito tempo formando uma turma primeiro, que esteja realmente comprometida para isso.
e que saiba os seus limites dentro do atendimento. Não? Isso é importantíssimo. Então vamos lá. A terapêutica espírita, como é que faz? Oração e meditação. Quando você está com um problema, o que você pede a Deus? Me livre do problema. Às vezes Deus vai te dar um maior. Por quê? Porque você precisa passar por aquilo. Né? Você não tem que pedir para Deus te livrar do problema. Você tem que pedir para Deus fazer com que você rache a tua cabeça e abra e entenda não o porquê você está passando por aquilo, é o para que você está passando por aquilo. A gente se pergunta assim, qual a minha cota de responsabilidade diante do meu sofrimento? Vocês perguntam isso? Deveria. Nós deveríamos nos perguntar isso. Qual a minha cota de responsabilidade diante do que eu estou sofrendo agora? Para não voltar a fazer igual e ficar num ciclo de sofrimento. Né? Meditação também é um poderoso auxílio. Meditar não significa você entrar em transe, porque isso é mediunidade, isso aí é uma outra coisa. Mediunidade, segundo Daniel Goleman, o fundador da teoria da inteligência emocional, é você focar a tua mente em algo. E você aprender a disciplinar a tua mente para pensar de forma correta e na hora correta. Por exemplo, quando você odeia uma pessoa, você sem querer leva ela para dentro de casa. Não leva? Você está jantando, lá o teu bife acebolado, lá, e lembra assim, aquele desgraçado, ele me humilhou no emprego. Você não levou a pessoa para dentro de casa? Levou. Aí você está tomando banho, desgraçado, ela não fez o que eu queria. Isso aí você não está levando a pessoa para dentro de casa? Tá. Não, é uma questão, meditar significa você se disciplinar mentalmente. É de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra. Mas os resultados vêm quando a gente persiste neles. Né? Ali, ó. Autoaceitação. Né? Muitas vezes a gente tem que aprender a se olhar como sapo. Né? Eu tenho o meu lado sapo, vocês têm o de vocês? Conseguem enxergar o lado sapo? Não, ou conseguem? Se conseguem, felizes já são. Mas não se prendam ao lado sapo, entendeu? No Evangelho Gnóstico de Tomé, tem um versículo, não Lógia, um versículo que diz assim, sede transeuntes. O que é um transeunte? Uma pessoa que atravessa simplesmente. Então a vida para a gente não é um sofá, é um trampolim. Entende? Então, a autoaceitação é isso. É você aprender a lidar com as possibilidades do momento, esquecendo o passado daquilo que você deixou de fazer ou fez de errado, mas não de forma patológica, né? Não com desculpismo. Eu fiz mesmo e aí faria de novo, e quem quiser que me aceite assim, eu não vou mudar. Isso não é autoaceitação, isso é omissão dos próprios erros. Né? Autoaceitação realmente, eu cheguei à conclusão que eu sou uma pessoa muito orgulhosa. O que eu posso fazer para minimizar esse orgulho? Quais as ações práticas? Né? Práticas, porque o Evangelho é prática. Não adianta você decorar o Evangelho do Livro dos Espíritos e não saber praticar aquilo no teu dia a dia. O que eu posso fazer, por exemplo, na minha casa, no meu lar, para que eu seja uma pessoa menos orgulhosa? É achar que a minha esposa tem que fazer tudo para mim e eu ficar sentado no sofá vendo o jogo do Flamengo? Essa seria uma ótima ideia. Mas não é assim que as coisas funcionam. Né? É pensar que, por exemplo, a esposa pensar que o marido, né, porque isso é uma coisa ancestral. Muitas vezes a mulher achar que o marido tem que ser a proteção dela. Psicologicamente até funciona dessa forma. Mas isso não pode extrapolar. Né?
Então nós temos que nos autoaceitar de acordo com nós somos, mas buscando algo melhor, né? E qualquer vitória mínima é o bastante para nós nos fortalecermos para vitórias maiores. A evolução não dá saltos. Não adianta a gente, com essa síndrome, né, de perfeição que a gente tem, inclusive no movimento espírita, achar que só porque a gente já entende e estuda a doutrina, a gente vai ser uma pessoa melhor de uma hora para outra. Não vai, gente. Quem fala palavrão vai continuar falando palavrão durante muito tempo ainda, vai diminuir. Se fala 20, fala só 5. Aí vai falar 3, daqui a pouco não vai falar nenhum. Né? Se fala mal da vida dos outros, eu sei que isso não tem mais no movimento espírita, né? Se fala mal o dia inteiro, fala só metade do dia. Aí daqui a pouco diminui para um quarto, e daqui a pouco está parando de falar mal da vida dos outros. Né? E assim é que vão, orai e vigiai. Né? Ah, mas eu estou orando muito pelo presidente da República. Ah, tudo bem, você está orando, mas está fazendo o quê? Eu não estou falando do atual presidente, tá? Eu não estou falando de partido. Tá? Porque a gente não apoia ladrão, mas também não defende quem não precisa, assim, que não pode ser defendido. Né? Qualquer exagero de que parte venha não merece a nossa aquisição. Né? Então o que acontece? O que nós estamos fazendo para a situação política do país mudar? Aí você fala assim, eu não sou deputado, eu não sou senador, né? Mas todos nós podemos mudar a consciência geral, a consciência coletiva. E a partir daí que nós vamos mudar as coisas, a partir da mudança de nós mesmos. Porque isso aí o exemplo arrasta, Emmanuel está certíssimo, o exemplo arrasta. Né? Ah, mas a pessoa vai fazer o que ela quiser e até quando ela quiser, é verdade que ela vai fazer isso. Mas ela vai pensar que alguém está fazendo diferente. Isso demora muitas vezes. E às vezes ela vai precisar tomar uma porrada da lei de causa e efeito nessa vida e em outras para ela aprender. Né? Às vezes é um processo demorado. Não tem jeito. Então é se autoaceitar. Outra coisa, auto-perdão. Tem alguma coisa, não precisa falar não, tá gente? Que eu não quero ouvir. Tem alguma coisa que vocês não se perdoam por ter feito? Ou alguma culpa que vocês não entendem o porquê que sentem? Nossa Senhora, Esse silêncio já isso é uma aula de espíritos superiores. O silêncio. Eu sei, eu estou já deu É lógico que todos nós temos nossas culpas inconscientes. Né? Por que o Renan e eu e o Paulo falamos hoje em dia, usamos a tribuna espírita? Né? É claro que a gente já quer ajudar alguém com o nosso conhecimento, mas isso também é parte de uma culpa, de algo que a gente destruiu no passado. Não se enganem, gente. Maurício também está nessa. Maurício é um pouco mais evoluído que a gente, mas está nessa também. Né? Mas o fato é que todos nós temos algo a resgatar consigo mesmo. Renan, deixa de gravar um pouco aí, que eu vou... Não, pode, estou brincando. É que eu vou cantar um causo, porque eu sou parente de mineiro, eu adoro causos, né? Se as informações estiverem corretas, e não sou eu que digo, são os amigos pessoais de Chico Xavier, ele foi a senhorita Jafé. Já ouviram falar nisso? A médium que trabalhou com Kardec? Senhorita Ruth Jafé. É uma possibilidade de uma das vidas de Chico Xavier. A penúltima vida dele, a última foi Chico. Vocês sabiam o que a Ruth Jafé fez com Kardec? Não sabem, né? Ela difamou Kardec de uma forma veemente. E não sou eu que digo, tá, gente? São os documentos históricos que estão sendo revelados pouco a pouco. Eu não estou fazendo fuxico e fofoca espírita com ninguém. Isso foi Arnaldo Rocha que falou, que o Chico falou para ele que uma das reencarnações de Chico foi a Ruth Jafé. O próprio filme relata uma parte. Sim. Por que Chico Xavier voltou com um compromisso tão grande
com a doutrina espírita. Porque em reencarnação passada, provavelmente, ele ajudou a desvirtuar a doutrina espírita. Não sou eu que digo, tá? Foi Arnaldo Rocha que disse que ele é rua de Jafé e descobriram esse documento que realmente, por vaidade, ela queria uma posição de maior proeminência no movimento espírita da época. Ela andou recebendo algumas comunicações do Espírito da Verdade, etc. Depois ela até no final se arrependeu, né? E voltou à Carmela de certa forma. Então as coisas não acontecem de uma hora para outra a nível evolutivo. Né? Tá? O próprio Edivaldo Franco, se a informação estiver correta, ele foi o médium Daniel Douglas Rom, que ajudou a deteriorar demais a personalidade, a reputação de Allan Kardec. Tá? Como eu sou um livre pensador e não estou preso a nenhum tipo de dogma, eu posso falar isso abertamente, mas é histórico. Aliás, foi o próprio Edivaldo que disse isso. Né? Uma das encarnações dele teria sido. Dizem também o Arnaldo Rocha, que ajudou muito no Livro Espírita com o Chico, né? Ele foi o criador do Santo Ofício. Ah, sim, e tem vários casos. Eu só não falo de Petrópolis, entendeu? Porque é muito suspeito. Mas aqui, gente, tem ex-inquisidor, inclusive no movimento espírita. Tem uns árabes bem malucos aí que eu não vou nem contar quem são, que reencarnaram com uma oportunidade, entendeu? Que vieram lá do Oriente Médio para parar de cortar a cabeça dos outros agora e ajudar a botar a cabeça dos outros no lugar. Então, gente, é todo mundo capenga, entendeu? Não tem ninguém muito bom da ideia ainda não. Então por isso que a gente precisa um da ajuda do outro, entendeu? Não adianta eu chegar aqui e já falar, vamos fora da caridade não é salvação. Sim, é verdade. Mas fora do alto amor também não há salvação. Porque você só oferece aquilo que você tem dentro de si mesmo. Né? Então esse auto-perdoar, autoconfiança. Você confia em Deus, ou você tem que passar a confiar mais em si mesmo. E como você confia mais em si mesmo? Vencendo aqueles bloqueios que tem dentro de você. Vocês sabiam que aqui em Petrópolis tem um grupo dos neuróticos anônimos? Não sabia? Tem. Vai, gente, vai que é bom pra caramba. Não, tô falando sério, é sério. Não é porque a gente pensa neurótico, né, tem problema mental, não é nada disso, gente. Neurose todos nós as temos em uma certa intensidade. Agora, o fato de você ser espírita não quer dizer que você esteja livre de neuroses, de bloqueios mentais. Né? Porque o simples fato de estudar a doutrina espírita muitas vezes não vai te livrar de um processo depressivo. Ou vai? Acho que não? vai ajudar. Ajuda, Pois é. Eu não estou aqui para instalar a discórdia, não. Mas eu conheço pessoas espíritas que se suicidaram. Mas ele não era espírita. Era assim, ele estudava, sabia exatamente da lei de causa e efeito, o que aconteceria com ele, mas ele se matou. Eu conheço uma mulher espírita que fez aborto. E ela sabia exatamente as consequências do aborto. Eu estou aqui para julgar? Não. Eu só estou aqui para dizer que o conhecimento por si só não é capaz de dar o que você precisa para a tua felicidade. Né? E auto-amor gera uma autoestima elevada. Você passa a ter autonomia, mas passa a ouvir a opinião alheia. Que a pior coisa que tem, gente, é sério. É a pessoa fingir que está te ouvindo. Aí você pergunta, você concorda comigo? Concordo. Mas o que eu falei? Ela não sabe. Né? Porque, olha só, não vai ter, no mundo de regeneração, espaço para individualismo. Não vai ter. Vai ter espaço de sobra para individualidade. Para individualismo, não. A coisa é cada vez mais participativa. A gente tem que vencer. Eu já falando da questão institucional,
A gente tem que vencer conflitos muito grandes no nosso movimento. As igrejas também têm, mas como eu não sou evangélico nem católico, o problema é deles. Eles é que vencem os deles lá. Nós temos que vencer bloqueios que estão impedindo que esse trabalho seja feito no movimento espírita. Um dos bloqueios seríssimos é a questão da pureza doutrinária. Outro bloqueio seríssimo é a questão do conflito de gerações. Outro bloqueio seríssimo é o bloqueio da vaidade. Eu sou o presidente do Centro Espírita, tem que ser feito do jeito que eu quero que seja feito. Eu sou o orientador da reunião mediúnica, a reunião tem que ser do jeito que eu quero que seja. Eu sou o principal médium da casa, só eu que recebo o mentor. Eu sou o chefe do atendimento fraterno, só entra e sai quem eu quiser. Então as coisas estão cada vez mais participativas e quem não participar disso vai ficar para trás. Tá bom? Isso é um grande alerta que os espíritos nos fazem, porque a coisa está evoluindo muito. A tecnologia está evoluindo muito e as relações sociais também vão começar, porque espíritos preparados para essa mudança social já estão renascendo aos montes. Eles vão ensinar um novo paradigma para a sociedade. Né? A casa espírita precisa se adequar para essa demanda, porque se a gente não fizer, outros vão assumir esse serviço. E aí só vai ficar o gosto amargo de ter podido contribuir e não ter feito como deveria. Né? A gente vai tentando aos pouquinhos, vai fazendo, vai chutando a bola para frente, mas a coisa pode melhorar bastante. Né? Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa na construção mental de vocês. Tá bom? Muito obrigado aí.